13 de maio marca, para todos os efeitos, para as datas escolares, a abolição da escravatura, né? A abolição da escravatura, que, assim, houve um ato administrativo que aboliu a escravatura no Brasil? Sem dúvida, houve, né? A questão é saber se essa abolição se deu de fato, e aí não é só questão de retórica militante. Nós estamos falando de números. E o Brasil convive mal com isso. Nós vamos ver daqui a pouco um discurso feito pelo presidente da República numa formação, numa solenidade de formatura de policiais militares. O que foi que o presidente disse? E eu vou ter que, com a devida vênia, presidente, o senhor sabe que eu não enfrento, do ponto de vista intelectual, com adjetivos, né? Eu enfrento com números, com dados. Modéstia à parte, eu fui o único, enquanto o senhor participou do debate, que fez uma pergunta que deixou o senhor realmente desconcertado, que o senhor nem sabia o que estava fazendo ali, e nem porque era candidato a presidente da República. Que há uma tendência a enfrentá-lo com questões, com objeções ideológicas justas, sérias, decentes, dignas, porém que lhe permitem fazer discurseira. E eu gosto, assim, de esfregar dados na sua cara, né? Eu estou falando sobre mortos, pessoas mortas pela polícia, mortes que têm cor, né? Os mortos pela polícia no Brasil têm cor, são negros, na sua esmagadora maioria. Assim como a fome tem cor, assim como a moradia ruim tem cor, assim como a Cracolândia tem cor. Então, quando se fala da abolição, e quando se fala que não há uma abolição completa, e quando nós falamos a frase sobre a escravidão permanecer por muito tempo como um traço da formação do Brasil, como disse Joaquim Nabuco, por muito tempo, a escravidão seria um traço da nossa formação, ela é um traço da nossa formação. Que precisa ser reconhecido. Reconhecido e enfrentado com boas políticas. Boas políticas que nos faltam, né? Formou-se na Folha, de que eu sou colunista, um comitê de jornalistas em favor da equidade, da igualdade, né? E uma das reivindicações feitas por esse grupo é que o jornal reveja sua posição contrária às cotas raciais nas universidades. Cotas raciais de acesso à educação e tal. Eu fui um adversário muito duro das cotas. E eu já disse que eu fiz meia-culpa. Eu estava errado. Eu até poderia dizer assim, eu não estava errado no fundamento. Eu dizia, eu quero uma escola decente para todos, né, estabelecendo, então, uma igualdade de competição. E, portanto, eu quero uma escola pública decente, para que brancos pobres, negros pobres, remediados, possam avançar. Só que isso não veio. Ao contrário, a escola piorou. E eu revi minha posição. Eu revi minha posição porque aquilo que eu esperava da educação não aconteceu. Aconteceu o contrário, infelizmente. E porque já há uma série histórica sobre o desempenho dos alunos cotistas, e ele é praticamente igual ao desempenho dos não cotistas. Em alguns casos, até aí sim, por questão de superação individual, até superior. Então, as cotas são absolutamente justificadas.
Acho que eu estava errado, acho que a Folha estava errada. Né? A minha posição não era em razão da posição da Folha, porque era a minha posição. Espero que o jornal reveja. Mas a questão fundamental, para quem fala que sou eu, e sim, eu revi. E eu acho que precisa ser repensado. São muitos os caminhos e muito sutis os caminhos do racismo, e às vezes nem tão sutis assim, como nesses números bárbaros que a gente vê em relação à questão econômica, à questão social. Né? Então é preciso sim pensar o chamado racismo estrutural. Silvio Almeida, meu amigo, querido, advogado, hoje dando aula nos Estados Unidos, é um dos pensadores, na verdade é o formulador do conceito do racismo estrutural. Ele tem de fazer parte do nosso conjunto de preocupações. Né? Não dá mais para a gente... Eu estava errado quando eu achava que a igualdade que a Constituição consagra criaria as condições para uma competição também igual. Não criou. E aí então é preciso uma desigualdade corretiva com vistas à igualdade, porque os números são absolutamente escandalosos. Reconhecê-lo é um dever cidadão, é um dever de todos, é um dever moral também. Ah? Então, neste dia, sim, que um ato administrativo colocando o fim da escravidão por si seja bem-vindo, muito bem. Que se ignore que este ato, ao mesmo tempo, deixou ao relento mais da metade da sociedade brasileira, aí, ignorar isso é ignorar o óbvio. Né? Porque essas pessoas... Se você é livre para sair vagando por aí, sem terra, sem emprego, sem nada. Ah, queria que a escravidão fosse mantida? Não. Talvez nem se tivesse à época consciência exata disso. Não interessa. O fato é que essa dívida existe. Dívida que o Brasil tem com a sua história. E que precisa ser reconhecida por intermédio de políticas públicas de correção. E sim, mudei em relação a isso e mudei com muita clareza, com muita satisfação. Eu não vou me abraçar a um erro para manter a minha posição. De jeito nenhum. Eu conservo, inclusive, a capacidade de aprender coisas novas. Né? Deem-me condições iguais de competição e eu volto à posição anterior. Da igualdade pura e simples que a Constituição consagra. Né? E mais uma vez, à distância, um beijo para o querido Silvio. Precisamos tomar o nosso uísque. Como eu não vou pegar avião tão cedo, meu filho, venha para cá. Beijos.